Bom dia a todos. Se você quiser abrir ali já em 1 Timóteo capítulo 1, é o texto que nós vamos usar como base. 1 Timóteo capítulo 1, versículos 12 a 17. Como eu digo, fica redundante, mas é bom lembrar que nós estamos trabalhando sobre graça e obra e como isso afeta a minha vida, né? Então, a mensagem de hoje, que está ali o título, por que precisamos tanto da graça de Deus? E o meu objetivo hoje é tentar nos ajudar um pouco mais nesse tema. Hoje é o penúltimo tema, domingo que vem finalizamos isto. E eu tenho que confessar que quando escolheram esse tema, eu escolhi um outro. Falei assim, nossa, vai ser difícil falar sobre isso, na minha mente, né? Humana. E eu vi que a cada lição, a cada sermão aqui, há tanta coisa para aprender sobre graça e como eu devo me relacionar com ela. Espero que você esteja pensando assim também. A cada domingo, ponderando, refletindo sobre a graça que nos alcançou. Então, vamos lá. Vamos ler o texto primeiro, lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 12 a 17. Diz assim: Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente. Mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Aí, algumas Bíblias dizem o pior, né? Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus, pudesse mostrar a sua completa longanimidade, e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Não precisava falar mais nada, né? Então, eu acredito que ficou óbvio aqui no texto que todo cristão que já experimentou a graça de Deus em sua vida tem que ter no seu coração uma grande gratidão. Gostei daquela frase que o Jonas colocou na ceia: o meu pior encontrou o melhor de Deus. Magnífico. É interessante que quando nós experimentamos a graça de Deus, essa graça que agiu em nosso favor nos deixa marcas. E esse texto que nós lemos aqui, acredito que Paulo está recordando essas marcas que a graça causou na vida dele. Pois ele foi capaz de lembrar o antes e o depois, para agradecer a Deus sobre essa graça que o alcançou. Ele está recordando as grandes mudanças que Deus fez, a transformação que a graça causou na vida dele. Cada um de nós recebeu a graça, não apenas para a salvação, mas também para o serviço da fé e muitas outras coisas. E Paulo está refletindo sobre essa abundante graça de Deus em sua vida. No versículo 14 ele disse assim: E a graça de nosso Senhor foi abundante, transbordou, trazendo fé e amor em Cristo Jesus. Quando ele usa a palavra abundante, isso significa
quando a gente entende a graça de Deus na nossa vida e meditamos no que éramos antes, a gente pode dizer que essa graça é superabundante, muito mais do que merecíamos. É algo excessivo. Assim como Paulo, antes de Cristo éramos rebeldes em nossos corações para com Deus, mortos em nossos delitos e pecados. E assim Deus, na sua grande e eterna misericórdia, trouxe a graça para a nossa vida, que nos salvou. Paulo não pode deixar de louvar Deus por causa disso. Por isso que no versículo 12 ele fala assim, olha, sou grato àquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor. E no versículo 17 ele fala, honra e glória sejam dadas a Deus para sempre. E assim como Paulo, cada um de nós deve sempre trazer no coração a enorme gratidão do que Deus tem feito em nossas vidas. Isso é imprescindível. Isso é necessário para cada cristão sempre ser grato pela graça de Cristo que nos alcançou. Não é capacidade de ninguém, não é porque somos bons. Não existe isso. Nós já temos visto várias ideias aqui na frente de que nós somos salvos pela misericórdia de Deus. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Ele quer nos fortalecer e nos tornar confiáveis para toda a tarefa e para a permanência da nossa fé em Cristo Jesus. Certamente, pessoas rejeitam a graça. Pessoas rejeitam a graça porque elas preferem o mundo, porque elas preferem o seu pecado, porque elas preferem se moldar ao que o mundo oferece. Há pessoas que rejeitam a graça porque se veem que a sua não tem capacidade ou falta de capacidade. Há pessoas que não querem mais a graça porque se dizem ou se acham indignas por causa do pecado. É interessante que a graça de que eu estou falando é aquela graça que nos buscou no mundo e nos trouxe a salvação. E essa mesma graça que nos buscou continua agindo na nossa vida depois que nós nos tornamos cristãos. Independente da nossa falha, independente do nosso pecado, independente da nossa luta, a graça está sobre nós ainda. E Deus espera que nós possamos agir diferente, sim, a cada momento em que Ele distribui sua graça para conosco. Dentro dessa ideia de graça, eu gostaria e do texto, gostaria de abordar alguns pontos. E primeiro, vou pôr aqui para nós olharmos juntos, a abundante graça de Deus perdoa os nossos pecados. Em 1 Timóteo 1,13, ele diz assim, eu era blasfemo e perseguidor e isolente. A graça de Deus perdoa e remove continuamente a culpa do pecado, do nosso pecado. Paulo disse que ele era um blasfemador, perseguidor e violento. E ele recebeu misericórdia, porque, segundo o nosso texto, ele agiu por ignorância e incredulidade. Como blasfemador, ele blasfemou contra Cristo. Como perseguidor, ele prendeu e matou cristãos. Como homem violento, ele tinha prazer em ferir os cristãos. Embora Paulo fosse tão pecador, a graça de Deus ainda o perdoou. Deus faz o mesmo conosco. A graça e a misericórdia superabundantes de Deus nos encontram em nossos fracassos e traz o mesmo perdão que trouxe para Paulo. Por isso que em 1 João, ele diz assim, mas se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo, perdoando-nos os pecados e nos purificando de toda a injustiça. Quando confessamos, Deus não só nos perdoa os pecados, mas purifica-nos de toda a injustiça.
Isso significa que quando confessamos o pecado com arrependimento, Deus nos purifica e esta graça, de novo, se torna superabundante em nossas vidas. Foi no nosso batismo e é depois na nossa relação com Deus através de Jesus Cristo. Assim como Paulo, também éramos ignorantes sobre muitas coisas de Deus, mas agora Ele nos tem revelado a sua vontade. A superabundante graça de Deus transbordou sobre Paulo, sobre nós, ensinando a verdade e trazendo arrependimento em nossas vidas. E a pergunta é como nós devemos responder a essa graça. Esse conhecimento da graça deve nos tornar responsáveis. Por isso, temos vários textos na Bíblia que nos lembram disso. Graça é a graça grande de Deus, mas a gente precisa lidar com ela de maneira madura e responsável. Por isso que um outro texto das Escrituras, que está lá em Hebreus 6, 4-6, nos lembra dessa responsabilidade. Diz assim: porque se continuarmos a pecar deliberadamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não nos resta mais nenhum sacrifício pelos pecados, mas apenas uma certa expectativa terrível de juízo e uma fúria de fogo que consumirá os inimigos de Deus. Certamente um texto como esse deveria nos trazer um santo temor a Deus. Pois se a gente se rebela contra a graça, não existe mais sacrifício a ser feito. É isso que Hebreus está nos ensinando. Não existe graça barata. Sempre há um custo para a graça que nós recebemos. E por conhecer essa graça e essa misericórdia de Deus sobre nós, sobre os nossos pecados, precisamos ser responsáveis com isso. Não é algo que eu deva desprezar, é o que ele está falando. Pelo contrário, eu preciso valorizar a graça. Pois há um ditado que diz: o mesmo sol que derrete o gelo, endurece o barro. Segundo ponto, que eu gostaria de abordar sobre isto: a abundante graça de Deus nos convence e nos humilha. O texto que está lá em 1 Timóteo 15 diz assim, olha: fiel é a palavra, digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o pior deles. Quando Paulo diz, fiel é a palavra e digna de aceitação, ele traz um resumo do Evangelho. Qual é o resumo do Evangelho? Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E aí, ele se coloca no lugar dele, do qual eu sou o pior. O que mais destaca é o fato de Paulo se autodenominar o pior dentre todos. Será que ele era mesmo o pior pecador? Obviamente, Paulo não era o maior pecador do planeta. Seus pecados, sim, foram horríveis, malignos, pois ele perseguiu e blasfemou contra Cristo. Sua declaração parece refletir uma genuína convicção e humildade vindas de receber a graça que Deus deu a ele. Isso é comum para pessoas que têm a graça de encontrar Deus. A graça deve nos fazer pessoas humildes. É interessante que, quando Paulo escreveu esse texto, ele já estava na caminhada em Cristo por 25 anos, mais ou menos. E o verbo que ele usou no texto, ele não disse assim, eu era o pior pecador. Ele usa o verbo no presente, eu sou o pior pecador. Vou beber água enquanto isso. Ele diz, eu sou o pior pecador. Andar com Deus e experimentar sua graça continuamente nos torna conscientes da nossa indignidade e do nosso pecado, criando humildade em nós.
Esse homem disse uma frase interessante que eu estou pondo ali para você ver. O sinal da perfeição crescente é a crescente consciência da imperfeição. E o famoso escritor C.S. Lewis disse assim: quando um homem está melhorando, ele entende cada vez mais claramente o mal que ainda está nele. Quando o homem está piorando, ele entende cada vez menos a sua própria maldade. Quando nós reconhecemos a graça e nos aproximamos do nosso Deus em Cristo Jesus, a gente se enxerga completamente. Isso nos faz ver quem somos de verdade. Agora, se nós nos afastamos da graça, se nós nos afastamos de Deus, a gente não tem mais essa visão sobre nós mesmos. A gente já não enxerga mais a nossa maldade. E podemos correr o risco de achar que tudo é normal. Tudo vale a pena. Terceiro ponto que eu gostaria de falar é: a abundante graça de Deus nos torna modelos para os outros. Ele disse isso em 1 Timóteo 1,16. Mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia para mim, em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. De que maneira Paulo então se diz que ele se tornou modelo para a salvação de outras pessoas? A salvação de Paulo não apenas refletiu a glória de Deus, porque ele manifestou a graça para um pecador como Paulo, mas também se tornou modelo para os outros. Salvar um pecador como Paulo, como ele mesmo disse, principal, pior, dá esperança aos outros que estão longe de Cristo, estão longe de Deus. E para aqueles que oram para que eles sejam salvos. Se Deus pôde salvar Paulo, Ele pode salvar qualquer um. E isso nos encoraja, e deve nos encorajar a orar pelos outros, a falar de Deus para os outros. Devemos compartilhar fielmente nossas histórias de salvação com os outros, bem como as histórias da graça diária de Deus em nossas vidas. Essas histórias não são para ser guardadas, elas são para ser reveladas, elas são para ser ditas, usá-las fielmente para glorificar o nome de Deus e dar oportunidade àqueles que não conhecem Deus em Cristo Jesus. Então, se Paulo foi salvo, acredite, Deus pode salvar qualquer um, mesmo aquele que passou no seu coração agora. Esse não tem jeito, tem jeito. Se Deus te alcançou você, me alcançou também, Ele pode alcançar qualquer pessoa. Não desista. Compartilhe sua fé, compartilhe sua graça, a graça que você alcançou. Compartilhe suas histórias e ore. Deus pode transformar corações. E o último ponto da graça é: a abundante graça de Deus nos provoca a adorar. Lá em 1 Timóteo 1,17 ele diz assim: assim ao Rei eterno, imortal e visível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Enquanto Paulo considerava tudo o que Deus fez por ele, ele começa a louvar o nome de Deus. Nessa introdução de 1 Timóteo, ele dá 4 designações maravilhosas do nosso grande Deus. O primeiro ele fala: ao Rei eterno. Deus é o Rei de todas as eras, que governa tudo, soberanamente sobre todas as coisas, o Deus da criação, até o final, até a eternidade. Esse é o Deus que está lá, e Ele se tornou acessível através da graça. Ele chama Deus de imortal. Deus não está sujeito à decadência ou destruição, e portanto no sentido absoluto, imperecível, incorruptível, imortal. Ele chama Deus de invisível, pois os nossos olhos físicos não podem vê-lo.
A única maneira que nós chegamos mais perto de ver o Deus que é através de Jesus Cristo. E ele chama ele de o Deus único, pois só ele é Deus. E ele mesmo declarou de si mesmo em Isaías 45:18, eu sou o Senhor e não há outro. Também fomos chamados a adorar esse Deus continuamente através da sua graça e pela sua graça. Por isso, 1 Pedro diz assim para nós, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não podemos perder a alegria da nossa salvação, porque se nós perdermos a alegria da nossa salvação, nós vamos nos afastar e esquecer de Deus. É interessante que às vezes a gente brinca que o povo judeu sempre gosta de festa, mas sabia que era mandamento de Deus para eles, que eles fizessem essas festas para recordar o que Deus havia feito na vida deles? Quando eles lembravam da Páscoa, faziam a festa da Páscoa, eles estavam lembrando como Deus os livrou do Egito. Quando eles faziam a festa das barracas ou das nações, eles lembravam da proteção de Deus no deserto. Era responsabilidade de todo homem, pai de família, sentar com o seu filho e ensiná-lo as maravilhas que Deus havia feito na vida do povo judeu. Era responsabilidade do homem fazer isto. Lembrar e ensinar seus filhos o que Deus tinha feito. Hoje, esse tipo de lembrança acontece conosco também, e é mandamento do Senhor, embora alguns negligenciem isso. A ceia do Senhor é para ser celebrada na congregação e no culto todos os domingos. E tem irmãos e irmãs que ignoram esse fato. É na ceia que nós lembramos a graça que Deus derramou sobre nós enquanto éramos pecadores. Devemos lembrar de todas as experiências que nós temos. Então, quando nós partimos do pão, como foi dito hoje, quando nós bebemos do suco que representa o sangue de Cristo, estamos lembrando da graça maravilhosa que Deus trouxe sobre nossas vidas. Estamos nos recordando como éramos e o que Deus tem feito conosco, como onde íamos para o inferno e hoje vamos para o céu pela graça e misericórdia de Deus. E na ceia é essa lembrança que nós temos. São as marcas que Deus deixou para nós. Você lembra disso? Você vive isso? Você passa isso adiante? Sua família, seus filhos, sua esposa sabem dessas coisas de verdade que você e eu valorizamos a graça de Deus sobre nossas vidas? Deus salvou você, Deus me salvou, e Ele nos tem transformado à sua imagem. Então, a conclusão é, eu falei de 4 marcas que Deus deixou sobre nossas vidas por causa da misericórdia dele. A abundante graça de Deus perdoa os nossos pecados. A abundante graça de Deus nos convence e nos humilha. A abundante graça de Deus nos torna modelos para os outros. E a abundante graça de Deus nos provoca a adorar. Para finalizar, a gente nunca faz isso, mas eu relacionei o tema com uma música. Existia um homem, no século XVII para o século XVIII, chamado John Newton. E esse homem, quando ele estava para completar 7 anos, a sua mãe era aquela que o levava para a igreja e ensinava várias coisas sobre Deus. Então, antes de completar os 7 anos, a sua mãe veio a falecer de tuberculose.
Isso criou nesse homem uma revolta muito grande. E ele se tornou, se possível dizer, um dos piores seres humanos que tinha. Revoltado, seu pai casou de novo e tiveram um outro filho, e ele percebeu que esse outro filho era muito mais valorizado do que ele. E essa revolta criou dentro dele, ele tinha essa revolta dentro dele. Seu pai mandou ele para o internato. O internato não conseguiu ficar com ele. 2 anos depois devolveram ele para o pai. O pai forçou a entrada dele na Marinha Britânica. E mesmo assim ele desertava, ele saía, ele era capturado, ele era açoitado publicamente, humilhado. E esse homem tinha um coração realmente duro. E a história diz que ele, depois que ele saiu da Marinha, ele tinha uma paixão de infância e ele se agregou a um navio para buscar escravos na África, porque ele pensava assim, né? Já que eu entrava nesse navio, eu voltava mais rápido para a minha terra, e onde ele tinha uma mulher que ele gostava. Então ele fazia tráfico de escravos. E numa dessas viagens ele ficou para trabalhar para um senhor lá que era tinha escravos. Fugiu a palavra. E ele ficou lá vivendo como um escravo também, porque ele mal tinha comida para comer. Aí o pai dele, ainda preocupado com ele, pediu para um oficial de um navio que fosse resgatá-lo de onde ele estava. E ele foi lá buscar esse homem chamado John Newton. Estou resumindo a história mais ou menos, tá? Porque é bem longa. E nessa viagem de volta, o navio que ele estava foi acometido por uma tempestade. E nessa tempestade, já com grande perda por parte do navio, ele fez uma oração a Deus. Falou assim, se é para acabar com tudo, que acabe, ou então para com isso, né? Mais ou menos assim, mas no sentido de afrontar. E depois desse pedido a ele, depois de 4 dias, essa tempestade passou, e eles chegaram no destino que eles tinham que chegar, mas isso não mudou a vida dele ainda. Ele continuou trabalhando nessa questão de buscar escravos, e um dia ele quase morreu de malária. E a partir dali ele começou a pensar nesse Deus, a buscar esse Deus. E depois de todas essas mudanças que ocorreram na vida dele, ele virou um pastor. E lutava pela libertação dos escravos também. 9 anos antes dele morrer, ele viu uma lei ser promulgada para realmente acabar com a escravatura no Reino Unido. E ele escreveu essa música porque em uma das viagens ele foi colocado junto com os escravos, e havia uma melodia que os escravos cantavam, não essa música, uma melodia, e ele depois ele virou poeta e escritor de cânticos, e ele associou a música, o ritmo que os escravos cantavam, com a música que ele criou. E eles chegam a essa conclusão por causa das notas musicais. Aí eu já entro numa particularidade que eu não conheço. Então, eles entram lá, por isso que eles associam que ele aprendeu essa melodia dos escravos. O nome da música, dizem que essa música é cantada pelo menos 20 milhões de vezes num ano. E essa música, ela diz assim, olha... a música é em inglês, mas a tradução diz assim: graça maravilhosa. Graça maravilhosa, como é doce o som, que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora fui encontrado. Era cego, mas agora vejo. Foi a graça que ensinou meu coração a temer, e a graça aliviou os meus medos. Quão preciosa foi a graça, o momento em que acreditei pela primeira vez. Através de muitos perigos, labutas e armadilhas, eu já perpassei. Esta graça me trouxe até aqui em segurança, e a graça me conduzirá para casa.
Quando estivermos lá há 10.000 anos, brilhantes como o sol, não teremos menos dias para cantar louvores a Deus do que quando nós começamos. Graça maravilhosa, como é doce o som, que salvou o miserável como eu. Esta graça, eu estava perdido, mas agora fui encontrado. Eu era cego, mas agora vejo. Eu deixo um pedacinho da música, aí a gente ora depois. Você conhece a música, eu acho. Susto. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fear relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, with no less days to sing God's praise than when we first begun, than when we first begun. Oremos. Nosso Deus amado e poderoso, toda glória sejam dadas ao Teu nome. E neste momento, como Tua igreja, louvamos e honramos, Pai, a Tua graça, através de Jesus Cristo que nos alcançou. Ajuda-nos, Pai, a valorizar a graça em nossa vida, a nos aproximarmos mais do Senhor através de Jesus, a nos conhecer e buscar sempre o perdão dos nossos pecados. Sabemos que o Senhor está sempre, Pai, próximo para nos ajudar, para nos fazer amadurecer e crescer. Abençoa, Pai, a Tua igreja, para que nós possamos sempre viver essa realidade e que toda a glória sejam dadas ao nome do Senhor através de Jesus Cristo. E é no nome dele que nós oramos e pedimos ao Senhor, Pai. Amém. Amém. Bom domingo.